Opa, fala aí, eu sou o Léo e depois da última revelação do capítulo 1043, e eu diria que é a maior de toda a obra até agora, o fandom começou a debater um tema que não se era conversado em One Piece já havia muito tempo e que mexe com toda a estrutura da história que nós conhecemos. E esse tema nada mais é do que a predestinação ou o tal destino que cerca a obra, e que muita gente tem muito receio e medo de que aconteça. E isso, é claro, não é à toa, afinal os maiores mangás, sejam em vendas ou em relevância no Japão do estilo Shonen, que foram distribuídos na mesma revista que One Piece, a Weekly Shonen Jump, tiveram fins, digamos, duvidosos. Falando mais claramente, mangás como Naruto, que tem relevância não só no Japão como no mundo inteiro e que prendeu milhares de pessoas no enredo da sua história, teve um fim que desagradou grande parte do fandom. E isso se dá pelo fato de que no clímax da obra o autor trouxe revelações que indicavam que, por mais que Naruto fosse alguém que se esforçou muito, ainda existia uma reencarnação e uma predestinação por trás dele. E é sobre esse tema na obra de One Piece que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. E claro, você tá no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Acontece que muito do que as pessoas teorizavam sobre One Piece se mostrou verdadeiro, e muito parecido com aquilo que acontece em Naruto, na revelação de que Luffy despertou seu fruto e agora é oficialmente o Joy Boy. E por mais que nem pareça tanto assim, muita gente torceu o nariz, debateu sobre o tema, zoou com a obra comparando Naruto, e teve gente que bateu o pé dizendo que droparia do mangá. Mas é aqui que entra um ponto muito relevante, você pode não ter percebido, mas o Oda deu todos os indícios desse acontecimento no mangá desde o início. Primeiro a gente precisa lembrar dos pontos que são cruciais no mangá que já indicavam essa predestinação que foi exposta. Desde o início da obra, nos seus primórdios, o Luffy já não era alguém normal. Ele recebeu um chapéu passado por um grande pirata e que foi do Rei dos Piratas, título que ele mais almeja. Ele riu como Roger na mesma praça em que ele morreu. Ex-médico do Rei dos Piratas, Crocus, afirmou que Luffy seria aquele que Roger esperava. Luffy tem a habilidade que é dita rara e formidável, que é o Haki do Rei. Ele é filho do homem mais procurado do mundo e neto do herói da marinha. Foi treinado pelo braço direito do Rei dos Piratas, cativou o aprendiz do Roger, que se tornou um Yonkou, que é o Shanks, e aparentemente agora possui um fruto lendário e tornou-se Joy Boy no fim das contas. Existem diversos outros motivos, mas eu não vou entrar em tantos detalhes assim. A questão é, até que ponto isso pode prejudicar ou tornar ruim a obra que conhecemos, e eu afirmo, One Piece ainda é e sempre continuará sendo uma obra sensacional que dificilmente o Oda vai nos decepcionar. E quer a gente quisesse ou não, o Luffy sempre esteve destinado, entre aspas, a ser o Rei dos Piratas, e vir a tornar-se o Joy Boy no futuro. Principalmente quando descobrimos a silhueta do Nika no capítulo 1018, sendo semelhante a de Luffy no capítulo 253, e que o tesouro foi deixado pelo tal Joy Boy, assim como descobrimos no capítulo 967 e com todos os fatos que eu citei anteriormente sobre o enredo. Acontece que existem diferenças gritantes entre reencarnações, destino, predestinação e vontade herdada. Como muito bem dito pelo Bruno Bandeira no seu vídeo sobre o capítulo 1043, inclusive um salve pro Bruno, One Piece se guia através de duas coisas, predestinação e vontade herdada. Sobre a predestinação, esse é um termo usado para algo que já foi escrito, que está destinado a acontecer, mas ainda está por vir. É algo imutável e mesmo que se saiba o que irá acontecer, ainda assim o fim não pode ser alterado. E em One Piece, isso entra nas profecias ditas por aquele que virá. Otohime fala sobre a profecia do dia que virá alguém que ajudará Poseidon a usar seu poder para o bem maior, e que nesse dia o mundo irá mudar. Claramente é a profecia dita pelo rei Neptuno e a Robin naquele diálogo sobre o Joy Boy. Barba Branca diz que alguém virá com o peso de séculos nas costas e quando ele chegar desafiará o mundo, abalando as suas estruturas e virando ele de cabeça para baixo. E isso claramente tem a ver com os D e com a sua vontade, já que ele se lembra da sua conversa com Roger sobre o tal nome oculto, e ainda afirma em seguida que Teach não será aquele que Roger espera. A profecia das baleias ditas pelos reis dos mares sobre o nascimento dos dois soberanos, e um incluso com certeza é o Luffy. Depois do retorno de Oden e Roger, eles têm um diálogo sobre 20 anos literais em que as fronteiras do país de Wano devem ser abertas, pois o Joy Boy irá retornar. Oden chega até a afirmar para Toki que se ela quer chegar no dia que ela tanto almejava ver, era só pular mais 20 anos. Então no que diz respeito à predestinação, esses são os pontos mais fortes em relação ao mangá de One Piece. Já existe um tempo e um período exato no qual irá chegar o dia em que o mundo vai mudar, e que esse será o mesmo dia em que a tal figura lendária irá aparecer, e esse, é claro, é Joy Boy. Dito isso, podemos considerar que existe alguém que tomará o título da pessoa esperada para si, já que Barba Branca afirma que não pode ser o Teach, e King conversa com Kaido sobre achar que ele era a tal figura que mudaria o mundo. E futuramente até o próprio Kaido acredita que Luffy não pode ser o Joy Boy também, mesmo que por um momento ele tenha pensado sobre isso. Mas entendem onde eu quero chegar? O título existe, o dia tá profetizado e ele tem data certa, mas quem chegará ao título é que torna o caminho até o momento diferente. E é nesse ponto onde entra a tal vontade herdada. A vontade herdada funciona no enredo de One Piece sem fazer com que Luffy torne-se alguém que tem tudo pronto para ele, o que tornaria diferente da reencarnação como acontece em Naruto, já que Naruto recebe literalmente os poderes
poderes por ser reencarnação do filho do Rikudo. E a vontade herdada funciona da seguinte maneira: de tempos em tempos nasce alguém com traços parecidos com alguém do passado, que carrega as mesmas intenções, atitudes e vontades e até mesmo seus sonhos, mesmo que não haja nenhuma ligação sanguínea. Embora Luffy seja um D e provavelmente o Joy Boy do passado também tenha sido, inclusive seja ele quem originou a tal vontade dos D, existem outros personagens e ramificações dessa mesma ligação sanguínea que poderiam ter herdado essa chama, e também personagens que não são D, que já apareceram tendo os traços de liberdade como o Luffy. Sobre o sangue, obviamente existem todas as famílias D, os Marshall, Go, Rocks, Trafalgar, Jaguar, Portugas e Monkey. Todos eles têm a fama de trazer a tempestade para o mundo e provavelmente são descendentes do Reino Antigo. Porém, existe um exemplo de personagem que também já tinha esse desejo de liberdade e progresso para a humanidade, que não foi um D e que teve a mesma história que Roger, e ele se chamava Montblanc Noland. Assim como Roger, ele era um grande aventureiro que na sua vida encontrou uma cidade lendária que tinha conexões com o século perdido e no fim ainda teve a mesma morte que Roger. Ele não era um D, mas pode-se dizer que foi o Joy Boy entre aspas da sua época, mesmo que jamais pudesse ter alcançado tal dia prometido. E Roger, é claro, sem dúvidas foi alguém que poderia ter sido o Joy Boy, porém, como ele mesmo afirma, ele chegou cedo demais. Observem que mesmo que Roger não fosse estar vivo no dia prometido, ele cumpriu tudo aquilo que deveria ter sido feito pelo Joy Boy prometido dessa época. É como se Roger tivesse com todas as suas forças tomado o título para si, e podemos dizer que ele conseguiu, mas ele não conseguiu chegar no objetivo final que era o propósito do tesouro. E Luffy é como Roger, que com certeza foi como Joy Boy ou Nika. Shanks e Relief reconhecem isso nas falas do Luffy e nas palavras dos sonhos ocultos de Roger e do Luffy, que com certeza são as mesmas da vontade do antigo garoto alegre, o que revela para nós exatamente o ponto que eu trouxe aqui. Foi uma vontade passada em diante e que renasceu em outras pessoas, não como uma reencarnação, mas como uma chama que nunca pode ser apagada, e é como o próprio Edward Newgate, o Barba Branca, afirma: você pode apagar a linhagem de sangue deles, mas nunca apagará a sua chama. E claro, o mais profundo nisso tudo é o conceito que Oda trouxe sobre a morte em One Piece. Hiluluki fala que as pessoas só morrem quando são esquecidas, e não importa se ele morra naquele momento, o seu sonho nunca se apagará e ele vai ser realizado. E além dessa frase incrível, personagens importantíssimos na obra disseram: eu não vou morrer. Entre eles era Roger, quando afirma isso a Relief, que entendia exatamente o sentido daquelas palavras, e Oden ainda vai mais além: eles podem até se esquecer de mim, eu não ligo, mas a minha alma viverá para sempre. Agora, onde tudo isso se encaixaria na figura do Luffy e do Joy Boy com a revelação do último capítulo 1043? Vamos lá. Como nós vimos naquele capítulo, o Zunisha só começa a reconhecer que o Joy Boy voltou quando o coração de Luffy volta a bater, e esse é o seu fruto despertado. Nesse capítulo, é fato que Luffy é morto, já que seu coração para, e aqueles que podem sentir sua presença se dão conta de que sua voz sumiu, ou seja, ele estava realmente morto. E o próprio Oda enfatiza isso na cena em que ele coloca silêncio, indicando a parada do coração do Luffy. Ao que tudo indica, aconteceu com Luffy o mesmo que acontece com Enel em Skypiea, quando a Goro Goro no Mi faz seu coração voltar a bater. Mas porque justamente isso fez com que Zunisha reconhecesse o Joy Boy. A princípio, eu quero enfatizar uma cena no início do arco de Wano. No capítulo 924, quando Luffy é derrotado por Kaido, mesmo estando inconsciente, o seu Haki do Rei, que nada mais é do que a vontade viva que exala da sua alma, ainda se manifesta, e Kaido até afirma: não sei se é um espírito de batalha inquebrável ou se é uma teimosia fútil, mas ele não tira os olhos de mim. Mesmo inconsciente, a vontade que exala de Luffy ainda estava tão forte quanto o momento que a luta começou. E eu poderia até afirmar que aconteceu o mesmo nesse capítulo. Mesmo seu coração tendo acabado de parar, seu corpo ainda vibrava violentamente a sua vontade, o que foi o gatilho para despertar a sua fruta. Porém, outro detalhe no mangá nos mostra que não foi só isso que fez o Nisha reconhecer o Joy Boy. No capítulo 792, Sabo tinha acabado de derrotar Jesus Burgess, porém, ele não iria matá-lo e nem feri-lo a mais do que já tinha feito. Só que depois da provocação de Burgess, Sabo o ataca com um Riken, mas o que chama atenção aqui é a fala do Sabo: eu até deixaria você ir, mas o Ace aqui disse que você merecia isso. Agora lembre-se de detalhe importante: Sabo perdeu a memória antes de Ace comer a Mera Mera e só lembrou dele depois de sua morte. Como Sabo poderia saber exatamente a nomenclatura do ataque Riken do Ace e na exata mesma pose? Outra coisa que reforça isso: lembram-se daquele segurança do Orochi que tinha Baribari no Mi? Como Bartolomeu, que nunca foi pro Wano, que inclusive é uma terra isolada, conseguiria reproduzir a exata mesma forma com as mãos para poder invocar o seu poder? Concordam que as frutas passam algo oculto dos seus antigos usuários para frente? Pois é, o caso de Sabo e Ace
Ace ainda é mais gritante, já que é como se a própria vontade ou ímpeto de Ace vivesse dentro do seu irmão agora quando ele comeu a Mera Mera no Mi. Não é como se houvesse uma consciência dentro de Sabo, mas o ímpeto da alma do seu irmão agora vive nele. E atualmente temos a notícia de uma fruta lendária que não despertava há muitos séculos. Precisou ter seu nome alterado para que ninguém tivesse conhecimento sobre ela. Isso muito provavelmente é por causa do seu antigo usuário. A cena em que ela é mencionada é a mesma que Zunisha aparece no país de Wano, e por isso até muita gente achou que era a fruta do Zunisha que eles estavam falando. Como o Zunisha encontraria o país de Wano sem ser guiado por algo? É quando o fruto do Luffy desperta que apenas Zunisha reconhece Joy Boy. Então, juntamente dos traços em que Luffy herdou dessa vontade herdada que havia dentro dele, que não parou mesmo quando seu coração parou de bater, e quando a Gomu Gomu foi desperta, só aí que os tambores da libertação soaram e que nada mais são do que as batidas do coração de Luffy. Entendem como as duas coisas se conectam? Luffy herdou uma vontade do passado, a mesma que Roger e Barba Branca profetizaram, e dentro do tal fruto lendário no qual ele comeu, ainda reside a chama viva do seu antigo usuário, que foi o Joy Boy. Oda faz os tambores da libertação nas batidas do Luffy propositalmente para indicar que não só o ímpeto que reside na fruta tá vivo, como a sua própria chama são da liberdade que vai mudar o mundo. Aquilo que Luffy herdou não apaga o seu caminho até aqui. O dia prometido irá acontecer, mas só alguém com a vontade certa poderia alcançar esse título e mudar o mundo quando o tempo certo chegasse. Luffy não apenas recebeu o título e todos os poderes de mão beijada. Lendo o mangá, vemos tudo que Luffy trilhou até aqui e o quão incrível foi seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua fruta, independente do seu antigo usuário. Mas ainda assim, vamos mais além com vocês. O Luffy não vai seguir exatamente o que está predestinado para ele. Mesmo depois de tudo isso ter sido apresentado, ainda há algo que o Oda deixou bem claro com todas as letras na obra. Luffy quer viver uma aventura 100% livre e seu espírito não pode ser domado por nada. Mas então como ele viveria isso se dentro dele residem vontades do passado, a carga de 800 anos em suas costas e um dia prometido para os seus atos? A explicação disso está no capítulo 507. Quando Robin começa o assunto sobre a vontade dos D e o Sop tenta perguntar sobre a existência de One Piece, temos a cena sensacional em que Luffy interrompe e diz que não quer nem saber se o tesouro existe ou não. Ele não quer viver uma aventura chata como essas. Mas o mais revelador é quando Rayleigh pergunta sobre conquistar a Grand Line e ele diz: Luffy jamais aceitaria viver em uma aventura que já está escrita e que ele é alguém importante, como dito no capítulo 800, quando ele diz que só quer ser o rei dos piratas e não quer ser nenhum figurão. Eiichiro Oda, que até agora criou uma história cheia de conexões desde os capítulos mais antigos até os atuais, escreveria isso só para desmentir depois? É claro que não. No capítulo 507 temos a resposta. Quando Robin faz a pergunta para Rayleigh, ele responde: mesmo que eu te contasse toda a história agora, do jeito que você tá nesse momento não seria capaz de fazer nada, não sem dar uma boa olhada no mundo, e quem sabe assim poderia chegar a uma conclusão diferente da nossa. Então a história do tesouro do One Piece provoca uma ação direta, e essa com certeza é a destruição do governo mundial. Porém, que tal conclusão diferente seria essa? Analisando a história do Roger, ele viveu toda a sua vida em uma grande aventura divertida. Roger nunca teve que enfrentar tiranos e grandes inimigos que roubavam a liberdade das pessoas das ilhas por onde ele passou. Já Luffy é completamente diferente. Por todos os lugares em que ele passou, sempre havia um inimigo e esse sempre tira a liberdade das pessoas. Isso fica evidente no próprio capítulo 1043, com o discurso de escravidão do Kaido e em personagens como Doflamingo, Crocodile, Enel, Moria, Rob Lucy e por aí vai. Então a vida e a aventura de Luffy e Roger foram completamente diferentes. A conclusão de quando a aventura for terminada também vai ser diferente. Por mais que Luffy descubra a verdadeira história do passado e entenda que existe algo que foi deixado para que um dia alguém como ele encontrasse, ele vai negar uma aventura tão chata como essa. Vai ser nesse momento que teremos um plot twist que ninguém espera. Se o Oda já mostrou a reação do Gold Roger pra gente, por que ele repetiria a mesma cena com o Luffy? Eu acredito fortemente que diante do One Piece, o Luffy não vai rir. Imagina se a gente tem uma cena como essa. O tesouro e o propósito herdado trazem a libertação para o mundo, porém foi deixado toda uma vontade e um plano a ser cumprido pelo sucessor do Joy Boy, e esse seria o Luffy. Mas Luffy, em sua essência, negaria qualquer plano deixado para sua aventura. Sim, ele trará a liberdade para o mundo, assim como descrito na profecia, e isso é o significado da predestinação, um fim imutável
confortável. Porém, o Luffy vai fazer isso à sua maneira. O governo mundial não é um empecilho para o mundo apenas por ser governado por tiranos. Afinal, até os próprios revolucionários afirmam que o sistema não tá errado, o que tá errado é quem o governa. E muito menos Luffy vai se importar com qualquer vingança do século perdido. Ele vai destruir o governo porque esse tira toda a liberdade do mundo e dos mares. Todas as ilhas por onde ele passou e todas as pessoas que ele ama, assim como ele faz desde o início da sua jornada. Ele não vai tomar o trono de In, que possivelmente pertencia ao Joy Boy do passado. Ele não vai querer governar nada. Ele vai destruir tudo, incluindo a Red Line, para trazer a liberdade total para o mundo de One Piece, libertando até os Homens Peixe, e por isso a única profecia em toda a obra que se aplica diretamente ao Luffy é a da Madame Charlie, quando ela diz: a Ilha dos Homens Peixe será destruída pelo menino do chapéu de palha. Assim, usando a Noa para um novo propósito de guiar os Homens Peixe para a liberdade do Mar Azul. E assim, vencendo até mesmo a predestinação e o destino, Luffy vai fazer aquilo que ele sempre sonhou e aquilo que arde dentro da sua alma. Ele é um D, mas ele não quer trono nenhum. Ele é eleito Joy Boy, mas não quer ser nenhuma figura importante. Ele será o rei dos piratas, mas não vai conquistar absolutamente nada, pois tudo que Luffy vai ser no fim dessa história e aquilo que ele sempre sonhou para ele e para o mundo inteiro é ser unicamente livre. E é com isso que eu finalizo esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, coloca tua opinião aí nos comentários sobre a predestinação de One Piece. Não se esquece de verificar o nosso Instagram, onde a gente sempre deixa lá um post de perguntas para vocês mandarem e a gente responder em vídeo. A gente também abriu um canal lá na roxinha, a gente vai começar a fazer live por lá, o link vai estar lá no Instagram do canal também. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal Supernovas para aumentar ainda mais a nossa recompensa e também pra gente trazer muito mais conteúdo da hora de One Piece para vocês. E é isso, galera. Valeu!